Olá, estamos aqui de volta. Hoje a gente vai estudar como representar e escrever a diferença entre ângulos. Os ângulos são conceitos onde podem ser encontrados na geometria da parte da matemática. O ângulo em si, ele é representado por formas com medidas exatas que definem cada um deles. Hoje, a gente tem ângulos com uma abertura que existe entre a união de duas semi-retas, aonde dá uma só origem. Então, vamos relembrar cada partezinha que a gente já estudou hoje. Vamos lá? Hoje a gente vai iniciar com exatamente com medidas. A gente já viu o que são ângulos de 90 graus. O que é um ângulo de 90 graus? A gente já estudou que cada ângulozinho que a gente tem 90 graus, a gente tem um círculo fechado, e neste círculo fechado você divide ele em 4 partes. Quando a gente tem 360 graus dividido por 4, vou ter de 36, 3 não dá, 36 dividido por 4, vai dar 4 vezes 4, 16, 5 vezes 4, 20, 6 vezes 4, 24. Então, a gente vai ter aqui, ó, 9 vezes 4. 9 vezes 4, 36. 36 menos 36, eu vou ter o 9, vou buscar o zerinho, vou colocar aqui, ó, 90 graus. Quando eu for representar 90 graus, eu vou pintar essa abertura aqui, ó. Esta abertura aqui, este ângulo aqui terá 90 graus. Ah, eu quero ele com 180 graus. Então, você vai ter aqui, ó, 180 graus. Divida aí, 360 dividido por 180. Vamos fazer aquela brincadeirazinha do quarto ano. Corta este com esse, 36 para 18. 2 vezes 8, 36. Pega o zerinho e devolve. Devolve para cá? Não, devolve para cá, ó, em graus. Então, aqui estará 92 graus. Então, a gente tem duas partes. Essas duas partes, a gente vai representar assim, ó, uma bolinha inteira cortadinha ao meio. A gente não divide em 4? Cada uma dessas não vale 90? Eu quero só 180. Então, o que você vai fazer? Vai pintar duas partezinhas dessa. 90 mais 90, 180 graus. Certo aí? Se for 270, pinta 3. Se for 300, pinta os 4. Isso literalmente é a parte que define os ângulos. Retas. Retas são situações onde a gente pode representar cada espaço. Uma reta é simplesmente uma linha. Esta linha a gente vai chamá-la de uma representação matemática geometricamente infinita de dimensões que se trata pelo menos de uma distância imaginável entre dois pontos distintos. Isto é uma reta. Então, eu não vou colocar nada em cima, nem de um lado, nem do outro, porque ela é uma reta. Se eu colocar essa reta dentro de um plano cartesianozinho, assim, ó, botar dentro de uma caixinha e colocar essa reta aqui, aí sim eu posso ter, é finita, porque ela está dentro de um espaço. Então, aqui a gente já pode chamar ela de plano. Certo? É interessante você lembrar
que cada espaço determina uma classificação, de acordo com a medida que lhe é proposto, compreendendo o espaço, a simetria dele, fazendo a diferença. Usando isso, você vai longe. Então, é interessante. Se esse plano, esse plano aí estiver desta medida, deitadinha, uma para cá e uma para lá, temos 2 planos e a gente chama ela de, aqui ó, reta complementares. É quando ambas as retas estão dentro de um espaço determinado e não estão se cruzando. Porque quando elas se cruzam, simples fato delas se encontrarem em um ponto que a gente vai chamar de ponto médio, certo? Esse aqui, ó, a gente chama ele de ponto médio, elas passam para ser retas concorrentes. Essas retas concorrentes é quando elas se cruzam em determinado espaço. São C, viu, gente? Concorrentes. Elas são simplesmente indicadas para formar medidas de espaços, formar os ângulos exatos de 90 graus. Porque cada espaçozinho desse aqui, ó, ela terá um quadradinho que a gente representa ele de 90 graus. Esse espaço aqui é a mesma coisa de dizer esse aqui, ó, que é um ângulo de 90 graus. Então, sempre que a gente tiver assim, ele vai representar desta maneira. E se ela marcar várias vezes dessa situação aqui, ó, a gente já sabe que ali eles são, porque eles estão diferenciadas, uma para um lado, outra para o outro. E se eu colocar assim, ó, desta maneira, aqui para cá, e essa é o mesmo sentido, o mesmo local, da mesma medida, do mesmo sentido, para o mesmo local. Quando elas estão assim, eu vou chamar para vocês de retas paralelas. São as retas que representam as medidas. Essas medidas são quando a gente tem a reta, certo? E elas ficam assim, ó, uma ao ladinho da outra. Elas estão paralelas. Veja, parecem 2 filas da sala de aula. Uma fila de um aluno, uma fila de outros. Ou então uma rua de um lado, com as casas no meio, outra rua do outro lado. Mas todas as têm a mesma medida. Então, elas estão paralelas. Quando eu simplesmente coloco assim, ó, essas ruas, elas se encontram em determinado espaço. Veja que eu posso simplesmente pegar aqui, ó, cruzar para cá, entrar aqui, ó, e contornar e entrar aqui na outra. Não é verdade? Se eu posso fazer esse espaço, elas são coincidentes. Retas coincidentes. Essas retas são retas coincidentes. Elas coincidem num determinado espaço onde existe contida em um só plano o que eu posso exatamente em todos os pontos em comuns.
Porque ao sair de um espaço e tomar conta do outro, elas estão se encontrando na mesma altura e não no mesmo lugar. Elas estão coincidentemente no mesmo ângulo. Então, isso eu posso lhe dizer que ela é uma reta coincidente. A gente tem isso quando temos aquelas ruas que se encontram em 4 espaços abertos, assim, que a gente tem assim um local fechado no meio, mas eu tenho acesso a esta rua, tenho acesso a esta outra rua, esta rua e esta rua. Mas todas elas têm acesso ao mesmo tempo, porque todas elas se encontram paralelamente, mas não se fecham. Então eu posso ir para qualquer canto e vou parar naquela mesma rua. Isso é uma coincidência. Então, se ela é coincidente, ela é uma coincidência. Você tem que identificar as retas paralelas, as concorrentes, as perpendiculares ou coincidentes. Elas estão contidas sempre nos planos. Então, observe sempre como ela está sendo apresentada para você, porque é essa que faz a diferença. E não deixe de lembrar que 2 retas podem ser contidas no mesmo plano. Ou seja, elas podem ser coincidentes, concorrentes, paralelas, mas não vai deixar de ser retas, porque tem espaços muito grandes. Então, elas podem se encontrarem de uma só maneira. Ela pode ter um segmento de reta, ela pode ser uma semi-reta ou simplesmente uma reta. Um segmento de reta é quando, deixa eu botar mais para cá, o segmento de reta é quando ela tem o início e o fim. Então, a gente tem o segmento de reta como colineares, são segmentos que estão na mesma reta suporte, ou seja, na mesma linha. Então, segmento de reta é quando ela só vem deste ponto, segue até este outro ponto e pode seguir ou não. Isto é um segmento. Já a reta, ela simplesmente ela é determinada ao espaço que ela quer. Então, ela tem um ponto determinado nessa reta. E está medidas em opostas. Então, aqui, ó, a gente tem 2 setas, tem. Mas a reta, ela está dizendo, ela vai de A até B. Ela tem ponto para os 2 lados? Tem, mas ela define para você qual o lado que ela está indo. Ou ela vai de A a B, ou ela vai de B a A. Ela não vai sair desse espaço. Já a semi-reta, vou colocar aqui, ó, botar aqui ao lado, para ficar melhor para vocês visualizarem. Semi-reta. A semi-reta, ela tem uma particularidade interessante. Porque, ao ser semi-reta, ela está simultaneamente representada. Porque os segmentos, eles têm um oposto em comum. Então, as semi-retas são uma parte de reta que tem como origem um só ponto, que é infinito, em um só sentido. Ela é uma semi-reta. E desses pedacinhos que a gente encontra nele. Então, veja, é a reta que está a origem a uma semi-reta. Então, ela só vai seguir como semi-reta quando ela partir desse ponto em diante. Aí ela surge a semi-reta. É considerado um ponto que tem como indicação a sua origem. Dessa forma, a gente considera a parte da reta que dá uma origem extra ou uma origem suporte. Então, sempre que for uma semi-reta, tem a origem de A a B. É esse espaço aqui, ó. Isso é uma semi-reta. Aqui é a reta inteira e esse espaço que está determinado aqui será a semi-reta. AB.
Então, resumindo, o que seria a semi-reta? É a origem de A a B, segmento de reta. Tem que existir extremidades de A a B. Então, quando tem as extremidades, é um segmento. E o que vem a seguir? Uma reta. Reta, nada. Então, recapitulando, quando tiver pontos que passam pelo A e B, que tiver tracinho em cima, tiver um tracinho assim, ó, ele será uma reta. Se ele tiver só o tracinho assim, deixa eu botar aqui para vocês, aqui, ó, uma semi-reta, ela terá o tracinho aqui em cima, indicando somente um dos lados. Então, aqui é uma semi-reta. Se eu colocar aqui, ó, um segmento, ele terá o tracinho para os dois lados, certo? Até aí? E aqui, por último, a gente terá essa situação aqui, que são coordenadas somente. Então, isso a gente termina segmentos com base em ângulos. A próxima aula a gente vai fazer um exercíciozinho, que a gente já terminou ângulos, então a gente já inicia um próximo assunto e uma lista de atividades. Até logo, beijos e boa aula. Estudem, viu?